A rodada que a gente ganha é uma rodada boa. Mas ganhar abrindo a rodada na penúltima rodada e tendo praticamente eu não vou botar praticamente, no final desse vídeo eu vou dar o percentual de chance do Fluminense ir para Libertadores direto, tá? Percentual da Gabriel Stats. É bom demais. Se inscreve, deixa o like, vamos embora. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Esse daqui é mais um vídeo. Não é um resumão da rodada, né? Porque a rodada mesmo aconteceu praticamente nada até agora, né? Só 2 jogos. Mas dá a tônica do tamanho que vai ser essa última rodada e do quanto que a gente tem que trabalhar na secação já durante essa semana. Nossa vaga tá praticamente na mão aqui na Libertadores do ano que vem, tá? Se inscreve, deixa o like, faz aí todo o padrão que você já tá acostumado. Tá bela na tela. Bem, vamos lá, estamos em quinto, não alcançamos mais o Mirassol. Essa é a primeira questão do jogo na terça-feira. Mirassol ganhou dentro de São Januário por 2-0 do Vasco. Alô, Diniz! Achou que aquela vitória no jogo anterior seria totalmente suficiente, acabou 5-1 no Internacional? Eu falei aqui, né? Errei muito sobre o Vasco nesse ano, tá? Inclusive, quem for ver lá o simulador que eu fiz faltando 10 rodadas é uma loucura. Mas o Vasco, aquela vitória, principalmente o 5-1 contra o Internacional, ele dizia muito mais, ele falava muito mais sobre o Internacional do que sobre o Vasco. Falei isso lá, né? Vamos ver, inclusive, como é que vai ser o Internacional hoje, né, nessa quarta-feira, contra o São Paulo no Morumbi. Inclusive, a resenha da zona de rebaixamento tá uma loucura. Então vamos lá, tá? A primeira questão é essa. Derrota do Vasco pro Mirassol impede a gente de chegar no G4, mas, depois eu vou falar sobre rebaixamento, bota o Vasco na resenha do rebaixamento. Talvez independente disso, cara. O Vasco vai chegar na última rodada, se tiver chances de ser rebaixado, vai ter que jogar 100% a Vera. E sendo o Diniz, acho difícil que os caras tirem muito o pé do jogo contra o Atlético Mineiro na última rodada, pensando num jogo de Copa do Brasil na semana seguinte, tá? O Vasco chega numa sequência que vai ter, dos últimos 7 jogos, 6 derrotas, e dessas 6 derrotas, 4 jogos desse foram em casa, 3 derrotas em casa. Que despedida de São Januário. E a vitória do Mirassol concretiza o Mirassol na 4ª posição. Na verdade, o Mirassol ainda pode ser terceiro, se o Cruzeiro perder as 2, mas enfim, poucas chances, né? A nossa vitória contra o Grêmio fora de casa, cara, 61 pontos. Antes de voltar para os cálculos da última rodada, eu vou botar aí na tela um comparativo do Flusão.info, tá? Que é muito bom. Flusão.info, um site espetacular de estatísticas, né? Do Fluminense. E eles têm aqui, cara, a estatística dos números do Fluminense baseado no aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Isso considerando até a 37ª rodada, sem a 38ª rodada. Tá? Um comparativo aqui de todos os brasileirões de pontos corridos. Tá? Olha aí só, tá aí na tela. 2012 é o nosso melhor aproveitamento até a penúltima rodada, né? A gente perde a última rodada, inclusive perde as últimas 2, né? Mas fez 69% de aproveitamento, e aí aqui fica a curiosidade. 69% de aproveitamento é o aproveitamento do Luiz Ubeldia no comando do Fluminense nos últimos 15 jogos. Aí 2010, que a gente também foi campeão, 2005, e aí aqui tem uma distorçãozinha, porque as 37 rodadas iniciais, 2005 não terminava com 38, né? Ainda tinha 22 equipes, então ia terminar lá na frente. Então era pré-derrocada do Fluminense em 2005. 2002 e 22, né, que é um ótimo campeonato, 60% de aproveitamento, a gente ainda ganha a última rodada. E 2011, que também, né, na penúltima rodada, é justamente quando a gente perde pro Vasco e deixa de brigar pelo Brasileirão, vai pra última rodada sem brigar. Cara, a gente tá tendo aproveitamento de 2011, gente. 55% de aproveitamento. Vocês têm noção disso? Num Brasileirão que a gente jogou uma parte dele, uma boa parte, inclusive, com o time reserva, e um Brasileirão que, como falei aqui, 2011 obviamente foi um campeonato com uma métrica um pouco mais baixa, mas um Brasileirão que a gente brigou pra ser campeão, pô. 61 pontos. A gente pode fechar com 64, ter uma das melhores campanhas, passaria inclusive o próprio 2011, como uma das melhores campanhas dos pontos corridos, né, do Fluminense, ficaria atrás efetivamente, né, porque aí 2005 depois fica com um aproveitamento péssimo, a gente ficaria atrás de 2012, 2010 anos de título brasileiro
e de 2022, ano que a gente foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Passaria 2011, porque a última rodada de 2011 a gente acho que empata com o Botafogo no Raulino de Oliveira, acho que é isso. Então assim, a gente teria a quarta melhor campanha do Fluminense em pontos corridos. Enfim, isso seria sensacional. Só como parâmetro aqui, a última aqui é 2003, tá? Mas também é um Brasileirão que teve mais jogos. Olha 2018 e 2019 e 2024 aqui, né? E 2013, né? Que a gente faz uma campanha de rebaixado também. A gente já fez muito ano merda nesse Brasileirão também, né? Enfim, mas acho que ajuda a dar um pouco a tônica do tamanho que está sendo principalmente essa arrancada final do Fluminense no Campeonato Brasileiro, mas como o que foi o Campeonato Brasileiro do Fluminense praticamente no ano inteiro. Você pega, por exemplo, esse gráfico aqui que tem lá na tabela do pessoal do Lance. Você pega a primeira rodada, a gente estreia perdendo pro Fortaleza. Vou desconsiderar a primeira rodada, ok? As nossas piores posições do campeonato, gente. Olha isso. A gente não fica fora do top 10. A gente é nono, quinto, terceiro, quinto, sétimo, quinto, quarto, sexto. Aí vai cair no nosso pior momento, que foi justamente ali naquela sequência em que a gente perde vários jogos, né? Perde pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Cruzeiro. E voltando, né? A gente também perdeu pro Mirassol, né? O jogo fora de casa que a gente tinha no pós-mundial, que aconteceu bem depois. Nossa pior posição seria nono, gente. É um campeonato inteiro acima do top 10. Até por isso, no vídeo passado, eu fiz um elogio também aqui, acho que um reconhecimento à questão do Renato Gaúcho. Mas vamos lá, cara, falando de cálculos agora de tabela, né, propriamente, né? Olha o Botafogo como é que teve um início muito mais complicado, o próprio Bahia em um determinado momento que teve que fazer uma arrancada ali no iniciozinho do campeonato, e a gente tá disputando com esses dois times. Para quem torcer nessa quarta-feira, tá? Torcer por quem? Pro Fortaleza contra o Corinthians. Deixa eu voltar aqui pro simulador. Fortaleza contra o Corinthians. Vou montar aqui os resultados ideais, tá? O manual do torcer por quem pra vocês. Porque não tenho nada contra o Corinthians, mas o Fortaleza precisa chegar na última rodada, pelo menos jogando por um empate contra o Botafogo, tá? Mas ainda brigando. O Fortaleza não pode ser rebaixado nessa rodada. Tem chance disso acontecer, mas não pode. Juventude e Santos. Se aqui tiver um empate, pra gente tá ótimo. Por quê? Porque mesmo que o Fortaleza empate com o Corinthians, aqui a gente tem que ser muito Juventude, tá? Mas mesmo que o Fortaleza empate com o Corinthians, o Santos ainda tá dando a oportunidade do Fortaleza chegar. Lembrando, o Fortaleza nem sei se tem como, mas não pode escapar do rebaixamento também não, tá? Senão chega mole demais. Mas a rodada perfeita pra gente seria mais ou menos essa daqui. A vitória e o empate. Aí aqui, cara, assim, Bahia e Sport, a rodada perfeita seria o Sport ganhando, mas esse daqui tudo tem limite, né? Acho que o Sport fez alguns bons jogos nessa reta final, pelo menos bons primeiros tempos, né? Mas acho pouquíssimo provável que o Sport consiga alguma coisa contra o Bahia. Enfim, vou torcer, faz parte da nossa secação, mas acho que vai acabar dando Bahia, tá? A nossa parte a gente já fez, que era ganhar o Grêmio e ter a vantagem de empate na última rodada. São Paulo e Internacional. Pelo bem geral da nação, a rodada perfeita pra gente aqui seria a vitória do Inter. E a vitória do Santos também. Você vai entender o porquê. Vitória do Santos também. Flamengo e Ceará. A vitória do Ceará. Isso aqui já é na quarta-feira ainda. E Cruzeiro e Botafogo. A rodada perfeita pra gente seria uma vitória do Cruzeiro em cima do Botafogo. Com isso, a gente teria a vantagem do empate na última rodada. Deixa eu só completar aqui na 34ª, que são os jogos da quarta-feira, que seria o Atlético Mineiro perder pro Palmeiras, tá? E o Red Bull Bragantino e Vitória, o Vitória ganhar esse jogo. Por quê? Olha a última rodada que a gente teria. Primeiro, título em aberto, tá? Se o Flamengo empatar, o Flamengo joga contra o Mirassol, de bolso cheio. O Mirassol, provavelmente, para poder ter a mala. Se o Flamengo empatar, o Palmeiras seria campeão ganhando o Ceará. Eu não acho que o Palmeiras vai ganhar o Atlético Mineiro, tá? Mas, enfim, só tô imaginando aqui a última rodada perfeita. Se, aqui ó, outra coisa que também, pra essa última rodada que chegaria lindo pra gente. A gente poderia empatar com o Bahia. Ó, que mesmo se o Botafogo ganhar de 9-0 do Fortaleza, se o Botafogo perder pro Cruzeiro, a gente pode empatar, que a gente termina na quinta posição e vai pra Libertadores direto. Porque a gente tem mais vitórias do que o Botafogo. Então, a derrota
do Botafogo pro Cruzeiro, ela é crucial. O empate é crucial e a derrota seria um plus muito maneiro, tá? A derrota seria um plus muito maneiro. Porque se o Botafogo empatar com o Cruzeiro, já possibilita pra gente só depender da gente mesmo. Se o Botafogo empatar com o Cruzeiro, caso ele segue atrás do Fluminense, então se o Fluminense ganhar do Bahia, pronto, o Fluminense estará na Libertadores direto. Mas se o Botafogo perder pro Cruzeiro, aí o empate já basta pro Fluminense contra o Bahia. Então perder seria melhor ainda. Outra coisa, tá? Que pra gente seria muito interessante. Eu acho que seria legal. Por mais que, né, eu não vá colocar aqui. Mas seria o Ceará chegaria com chance de Libertadores na última rodada. Seria legal o Ceará ganhar o Flamengo também por causa disso. Aí, se bem que o Ceará, para isso, também precisaria ganhar o Palmeiras e o Flamengo seria campeão. Então, a briga contra o Z4. Porque algo muito engraçado pode acontecer, que é, na última rodada, o Internacional teria 44 pontos, o Santos teria 44, o Vitória teria 45, o Atlético Mineiro teria 45, o Red Bull teria 45 e o Vasco teria 45. A única merda disso daqui é isso aqui, ó. É que se o Inter ganhar o Red Bull, não vou me importar com outros resultados não, tá? O Santos ganhar o Cruzeiro, o Vitória ganhar o São Paulo, a única merda disso, o Atlético Mineiro ainda teria que ganhar o Vasco aqui, né? O Vasco precisa perder o jogo. Fortaleza precisaria também ganhar o Botafogo. Dessa maneira o Vasco seria rebaixado. Então assim, gente, falando agora sem zoeira, sem nada, a chance do Vasco se cair, ela é minúscula, né? A gente tratando aqui na seriedade e tal. Olha a quantidade de malabarismo que eu precisei fazer pro Vasco ter uma chance de rebaixamento, né? Só com os resultados dessa rodada, independente dele, só na última rodada, 1, 2, 3, 4, 5 resultados precisariam acontecer. Não poderia ter nenhum empate nessa conta toda, não. Então, assim, é meio óbvio que a chance é minúscula do Vasco cair, né? É meio óbvio isso. Mas o simples fato do Vasco chegar na última rodada com chance de cair já favorece a gente, né? Então acho que torcer para esse resultado seria algo muito útil. Para fechar a nossa planejada, eu acho que essa planejada aqui, cara, mostra o tamanho da disputa que a gente entrou, cara. As últimas 6 rodadas de cada time, se você reparar, o Fluminense está fazendo em 5, né, porque já jogou 5, de 15, o Fluminense pegando os 3 primeiros colocados do campeonato, isso que eu cortei o do Mirassol, porque ainda teria Mirassol que a gente ganhou, mas deixei só as 6 últimas rodadas. O Fluminense dos 5 jogos aqui pegando os 3 líderes e pegando times grandes como São Paulo e Grêmio, o Fluminense está fazendo 11 de 15. O Botafogo, 4 jogos, o Botafogo está fazendo 8 de 12. E o Bahia tá fazendo 7 de 12. Das últimas 4, 8, com 5, 13, dos últimos 13 jogos que esses 3 times que estão competindo aqui jogaram, só teve uma derrota. Foi a do Bahia em casa, Fortaleza, uma derrota bem problemática. Então, assim, a gente tá disputando contra gente que tá jogando, assim, se não tá no seu melhor momento da temporada, tá num ritmo grande, tá? Tá num ritmo forte. E a gente torce pra ter essa segunda derrota contra o Cruzeiro. Lembrando, mais uma vez, caso o Botafogo perca pro Cruzeiro, o empate já basta pro Fluminense na última rodada. Caso o Botafogo empate com o Cruzeiro, só a vitória do Fluminense já basta pra gente ir para a Libertadores direto. Se o Botafogo vencer o Cruzeiro fora, aí a gente vai depender de pelo menos o empate deles contra a equipe do Fortaleza na última rodada e da gente ganhar o Bahia também. Bahia Esporte, você torce só por esporte, literalmente, né? Então é isso, tá? Muitas disputas nessa última rodada, uma última rodada insana. Você deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e, claro, tudo sobre esses jogos dessa quarta-feira você vai ver aqui no Raiz Tricolor logo assim que acontecer. Tamo junto, até a próxima. Valeu!